Boa tarde, queridos irmãos. Resolvi aqui fazer um estudo mais detalhado, né, sobre o último vídeo que eu lancei aí, sobre a criação e o Shabat lunar. Então vamos ver aqui um estudo mais detalhado, com mais detalhe, né, mais calma, para os irmãos poderem entender a doutrina do Shabat lunar, do sábado lunar, né, em questão ali com a criação do mundo, né, porque é uma doutrina meio complicada para se entender. Então vamos lá, o tema aqui é a criação e o Shabat lunar. Lá na criação, aqui nas escrituras, vamos ler alguns textos. Lá diz o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa luz, e fez separação entre luz e trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou noite. E foi tarde e manhã o primeiro dia. Então vemos aqui o primeiro dia sendo criado, né? Primeiro dia da criação. Então, versículo 1 até o verso 3 diz o seguinte: assim os céus e a terra e todos os seus exércitos foram acabados. E havendo Deus acabado no sétimo dia, ou no dia sétimo, a obra que fizera descansou no sétimo dia, de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então vemos ali o relato da criação, os dias sendo criados, né? Ali o primeiro dia, o segundo dia, e chegamos então no sétimo dia, onde ali o Eterno descansou, não porque estava cansado, mas como nós sabemos, né, dando exemplo para todos aqueles que futuramente surgiriam, pudessem obedecer esse mandamento. Então vemos ali uma sequência de 7 dias, ou seja, uma semana. Por isso que chamamos às vezes de a semana da criação. Então vamos ver aqui relacionado a criação desses dias baseado no sábado lunar. Tivemos aqui o primeiro sábado da criação. Tivemos o primeiro dia da criação. Tivemos a primeira semana da criação. E por que não dizer que também tivemos ali o primeiro mês, o primeiro ano da criação. Vamos ver agora aqui o calendário do sábado lunar, né, do pessoal do sábado lunar. Veja só interessante. Este mês aqui é um mês de 30 dias. O que me chama a atenção nesse calendário, que até agora é inexplicável, é que o primeiro dia do mês, ele não é contado como o dia da semana. Ele é um dia neutro. Ou seja, o primeiro dia do mês não é o primeiro dia da semana. Então, temos o dia seguinte, que é o segundo dia do mês. Ele é o primeiro dia da semana. O terceiro dia do mês, ele é o segundo dia da semana. E assim, quando nós chegamos no oitavo dia do mês, ele é o sétimo dia da semana. Veja só, interessante. O oitavo dia do mês é o sétimo dia da semana. Então, nós chegamos ao dia 30, que também não é contado. Agora se pergunta, por que não é contado? Simples, porque se fizer essa contagem, não vai dar certo os sábados coincidir nestes dias, que são dia 8, 15, 22 e 29. 8, 15, 22 e 29. Como a fase da Lua são 4 fases no mês, né? São 4 fases no mês, por isso eles deixam de contar esses 2 dias, para que essa contagem, para que o sábado caia em dias fixos. Se você não sabe, o sábado lunar, ele sempre cai nos dias 8, 15, 22 e 29. Pode ser em qualquer mês do ano. Todo dia 8 é sábado. Todo dia 15 é sábado. Todo dia 22 é sábado. E todo dia 29 é sábado. Entendeu? Então é um calendário assim meio confuso. É um calendário assim meio confuso. Mas nós vamos ver se esse calendário realmente ele bate com as escrituras, se ele bate com a criação ali, com a criação do primeiro, digamos, do primeiro calendário. Né? Vamos ver aqui o seguinte. Vamos entender aqui primeiro o que são números ordinais e números cardeais. O pessoal dessa doutrina do sábado lunar, eu acho que eles perderam assim mais ou menos a noção do que seja isso. Ordinais e cardeais. Por que eu digo isso? Porque nós vimos lá nas escrituras, lá em Gênesis, que o Eterno terminou no sétimo dia.
Aí eu lhe perguntaria para o irmão, o sétimo dia do mês, ou o sétimo dia da semana, ele corresponde a qual número cardial? Ao número 7. Então, quando eu digo que o Eterno terminou a criação no sétimo dia, terminou tudo, ou seja, descansou ali no sétimo dia, eu estou dizendo que ele descansou no dia 7. O sétimo dia é o dia 7. Então, nós vemos no calendário lunar que o sétimo dia é o dia 8 e não o dia 7. Então, nós já vemos aí uma contradição. Né? Vemos aqui uma contradição. Como pode o 8 ser sétimo? Ou o sétimo ser 8? Não tem como, irmão. Isso fica sem lógica. Fica fora da norma. Entendeu? Então, quando ele diz que ele criou o primeiro dia, ele não está dizendo que ele criou o dia 2. Ele está dizendo que ele criou o dia 1, criou o dia 1. Quando ele diz que descansou no sétimo dia, ele está dizendo que descansou no dia 7. E já no calendário lunar, o primeiro dia do mês não é o primeiro da semana. O sétimo dia é o dia 8, não é o dia 7. Então vemos aí que não é uma coisa que não bate. Mas vamos ver mais na frente aqui. Se formos definir, através de Gênesis, formos definir o calendário do Criador, como nós definiríamos? Está aqui, o calendário do Criador. Nós sabemos que o primeiro mês do calendário do Criador, do calendário judaico, é o mês de Abib, né? Então, o Eterno ali criou o primeiro dia, ele criou o segundo dia, ele criou o terceiro dia, ele criou o quarto dia, o quinto, o sexto e no sétimo dia ele descansou. Então, no momento que ele descansou no sétimo dia, ali ele criou o que, irmãos? Ele criou a semana. E a partir da semana, que na criação de 7 dias também ele criou o mês. Ele criou o ano. Entendeu? Então, se nós temos o sétimo dia, o dia 7, como um sábado, nós teremos o próximo sábado no dia 14, ou no 14º dia. E assim sucessivamente, nós teremos o terceiro sábado no 11º dia. E nós teremos, então, o quarto sábado no 18º dia. No 8º dia. Como o mês de Abib é de 30 dias, nós teremos o dia 29 no domingo, que é o primeiro dia, que a gente chama de domingo, né? E na segunda nós teremos o dia 30, 30º dia. Né? Então vemos aqui, irmãos, que o Criador ele não deixa de contar nenhum dia para criar o seu calendário. Como ele poderia deixar de contar? Se ele fosse deixar de contar o primeiro dia, o sétimo dia não seria no dia 7, mas seria no dia 8, ou seja, no primeiro dia, no domingo. Então, assim, nós teríamos que concordar com os católicos, com os protestantes que guardam o domingo. Mas não, irmãos, nós vemos aqui que o Eterno descansou no sétimo dia, ou seja, no dia 7. Ele começou a contagem do dia 1º até o 7º, e assim deu continuidade a essa contagem. Então, vamos aqui para o segundo mês, irmãos. Veja só que não tem como, é impossível que os sábados sejam dias fixos. Por quê? Se ele for fixo no dia 7, 14, 21 e 28, vamos ver se ele vai continuar nesses mesmos dias. Se no dia 28 for um sábado, o primeiro dia da semana será no dia 29. O segundo dia da semana, que nós chamamos de segunda, será no 30º dia. Então, damos continuidade aqui ao calendário. Passamos então para o segundo mês, que é o mês de Iyar. Não sei falar muito bem hebraico aqui, não sei se estou falando corretamente, mas vou falar de acordo com o que eu estou lendo aqui, né? Iyar. Então, se lá no 30º dia, foi uma segunda-feira, o primeiro dia do outro mês, do segundo mês, será o terceiro dia. Mas, irmão, você me perguntaria, irmão, por que o primeiro dia é o terceiro dia? Irmão, porque aqui é o primeiro dia do mês e não da semana, entendeu? O primeiro dia da semana lá foi o dia 29. Como o sábado foi 28, o primeiro foi 29. Então, aqui é o terceiro dia da semana, mais o primeiro do mês. Entendeu? Então, vem o segundo dia do mês, o quarto da semana. O terceiro dia do mês, o quinto da semana. O quarto do mês,
o sexto da semana. Então, teremos no dia 5, ou seja, no quinto dia do mês, e no sétimo da semana, nós teremos no sábado. Então, nós teremos os quatro outros meses, os quatro outros sábados, no dia 12, 19 e 26. Então, nós vemos que é impossível nós termos o sábado em dia fixos. Para termos o sábado em dia fixo, nós teremos que deixar de contar 2 dias. Aí nós se perguntamos, como vamos fazer um calendário baseado no primeiro calendário criado pelo Criador? Porque eles dizem que esse calendário lunar é o calendário do Criador. Então, se é o calendário do Criador, quando é que começou esse calendário? Começou na criação. Então, vamos criar o calendário baseado na criação. Não podemos criar o primeiro calendário, baseado somente na Lua. Por quê? Porque a Lua foi criada no quarto dia. Mas aí um irmão ainda alguma vez para mim dizendo assim, irmão, Adão ele não foi criado como criança, como bebê, já foi criado em fase adulta. Assim foi a Lua. Mesmo a Lua sendo criada numa fase adulta, ela jamais pode coincidir com o sábado no oitavo dia. Sabe por que eu digo isso? Porque é impossível que ela seja uma lua nova, porque já é o quarto dia. Então, se formos basear que ela esteja numa fase adulta, ela estaria ali já no período depois da lua nova, chegando ali na sua segunda fase. Então, ela chegaria na sua segunda fase, no sétimo dia, digamos, no sétimo dia. E a segunda fase lá para eles, a segunda fase da lua nova, não é a segunda fase da lua, ela não é um sábado. O sábado deles é o primeiro, cai numa lua nova. Com 7 dias depois, que é no oitavo dia, tem o primeiro sábado. Então, com a lunação de 7 dias, com a criação da lua no quarto dia, nós teremos ali, vamos dizer, 7 mais 4, 11. Então, o primeiro sábado seria no dia 11. Ou seja, seria impossível. Por quê? Porque a Lua ela tem 4 fases. E suas fases ela varia de 2,5 e 2,25. Por que eu digo 2,5? Porque às vezes os meses são de 29 e os meses são de 30. Você pode fazer a sua conta. Sabemos que o calendário ele tem 4 semanas. Se você pegar 4 e dividir pelos 30, você vai ter ali uma soma de 7 pontos alguma coisa. Se você dividir 29 por 4, você vai ter 7 pontos alguma coisa. Então você nunca vai ter 7 dias inteiros. É impossível você ter 7 dias inteiros. Então, mesmo pela Lua, baseado na criação, é impossível que o sábado seja um dia fixo. Para isso, você precisa deixar de contar 2 dias. E com o que eles estão fazendo hoje. Né? Então, vemos aqui, baseado na criação, nós criamos aqui o calendário do Criador, baseado desde o primeiro dia do mês, o primeiro dia da semana. Chegamos aqui até o dia 30, que é o segundo. Veja só que interessante. O dia 28 foi o sétimo dia. Já o 29 foi o primeiro dia. O 30º dia foi o segundo dia. Mas o primeiro dia da semana, o primeiro dia do mês, já foi o terceiro dia da semana. Então vemos que é impossível, irmãos, que esses dias caiam no dia 8, 15, 22 e 29. É impossível, não tem como. Né? Então, damos continuidade aqui. Se formos datar esses eventos da criação, sabendo que o primeiro mês do calendário do Criador é o mês de Abib, poderemos datar o início da criação, incluindo 4 primeiros sábados da criação. Digamos, o primeiro dia da criação foi no dia 1 do 1 do 1. Né? A criação da Lua foi no dia 4 do 1, no dia 4, né, do mês 1 do ano 1. A criação do homem foi no dia 6 do mês 1 do ano 1. O primeiro sábado foi no dia 7 do 1 do ano 1. No caso aqui está o primeiro sábado, mas é o segundo sábado, dia 14 do 1 do ano 1. O terceiro sábado, no dia 21 do mês 1 do ano 1. O quarto sábado, no dia 28 do mês 1 do ano 1.
Então, se formos datar, de acordo com a criação, se você for criar ali uma data, que foi realmente ali a data para dar início a um calendário, nós temos essas datas aqui. Né? Então, já vemos aqui que é impossível conciliar esse calendário que eles criaram para com o calendário, o verdadeiro calendário do Criador, que é o calendário baseado na criação. Vamos ver aqui novamente o calendário deles aqui. Né? Vemos aqui novamente. Agora vamos fazer comparação aqui com os calendários judaico de hoje, o calendário hebraico. Vamos fazer aqui uma comparação. Ó, isso aqui é o mês de março, estamos no mês de março de 2016, veja só. Hoje é 17, né? 17. Hoje nós aqui, esses númerozinhos aqui do lado, 17 é do nosso calendário gregoriano. Chamam de gregoriano. E esse aqui, o 7, é do calendário judaico. Então hoje é uma quinta-feira, no calendário gregoriano, é uma quinta-feira, dia 17 de março de 2016. No calendário judaico, hoje é um dia 7, olha só a diferença, 10 para 17. Grande diferença, né? 10 para 17. Hoje é 7 no calendário judaico. O mês de Adar, Adar 1, mês de Adar, né? Do ano 5.776. Agora veja o interessante, irmãos. Mesmo tendo a diferença de dias, sendo 17 no nosso e dia 7 no calendário judaico, a semana é diferente? Não, irmão. A semana é a mesma. No dia 19 agora deste mês, o nosso mês, nós teremos um Shabat, teremos um sábado. Olha só que interessante. No calendário judaico será no dia 9. Que dia da semana será, irmão? No sábado também. Veja que no calendário judaico eles não deixam de contar nenhum dia. Não deixam de contar nenhum dia. E para aqueles que vão querer questionar, o calendário judaico, ele é baseado na lua nova. O primeiro dia do mês é uma lua nova. Só que o interessante é que para eles o primeiro dia do mês é também o primeiro dia da semana. No calendário judaico. E assim são todos os calendários lunisolar. Todos os calendários lunisolar. Se hoje é quinta-feira no calendário gregoriano, em todos os calendários são quinta-feira. Mesmo independente da quantidade numérica do mês. No caso aqui 17 do nosso calendário, mas no dia 7 lá no calendário judaico. Já no calendário do lunar, hoje é o que dia? Vamos dar uma olhada aqui. 17 temos aqui, olha só, 17 do 3 de 2006. Hoje é dia 9. É um domingo, primeiro dia da semana. Quinta-feira para nós hoje, quinta-feira para o pessoal do judaísmo, mas para os lunares não. Hoje é domingo. É o primeiro dia da semana. Ontem, que foi 16 no nosso calendário, e foi dia 6 no calendário judaico, que foi uma quarta-feira, para eles foi um sábado. Foi o dia 8. Veja só, irmãos, como é interessante. Como essa confusão, como criaram dessa confusão, criaram aqui uma doutrina totalmente diferente do calendário judaico. Você pode pesquisar na internet vários estudos sobre o sábado lunar. Você não vai ver nenhum sendo baseado na criação. Nenhum tendo como início a contagem a criação. Eles começam ali de Gênesis 1:14, né? E dão continuidade para frente. Vários estudos eu vou fazer com outros estudos. O próximo estudo será sobre Gênesis 1:14. Né? Então vemos aqui esse primeiro estudo, ele é só apenas para mostrar como foi a criação do calendário do Criador e como ela dá continuidade até hoje. Né? Em relação ao calendário lunar, que é totalmente diferente. Então, irmãos, o que deu para entender até agora, até aqui? Deu para entender que o Criador ele criou a semana em 7 dias. Né? Ele descansou no dia 7, ou seja, no 7º dia. Ele não descansou no dia 8, dizendo que era o 7º dia. Não. Ele descansou no dia 7 e disse que aquele dia 7 era o 7º dia. Claro que essa é a lógica, né? Não precisa nem falar muito, é a lógica. Dia 7 é 7º dia, dia 8 é 8º dia. Então, irmão, se dia 7 ou 7º dia é um sábado, o dia 8 é que dia, irmãos? Exatamente. O primeiro dia que nós conhecemos hoje como domingo.
Então vemos aí, irmãos, que isso não passa de mais um falso sábado. Mais um falso sábado chegando até nós para tentar nos desviar da verdadeira fé. Agora, irmãos, só se desvia da fé do verdadeiro sábado para o sábado lunar aqueles que apenas lêem as escrituras, que passam o dia na internet, que não procuram estudar, que vê uma coisa na internet e toma aquilo como uma verdade, não vai pesquisar, não vai se aprofundar, não questiona. Entendeu? Essas pessoas são fáceis de aceitar essas doutrinas. Então, irmão, quando você vê uma doutrina dessa chegar sobre o sábado lunar, pegue, vá ler Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, e faça você mesmo o calendário do Criador. E vê se o primeiro sábado, o segundo sábado, o terceiro e o quarto sábado, dá de acordo com o calendário deles. Se der de acordo, irmãos, então guarde, porque é uma verdade. Agora, se não der, irmãos, tome cuidado, que é uma heresia. E é uma heresia muito mortal. Por que eu digo mortal? Porque ela quebra o quarto mandamento da lei de Deus. E quebra outro mandamento muito mais perigoso. Qual mandamento, irmão? Tornando o Criador um mentiroso. Como essa doutrina torna o Criador um mentiroso? Porque o Criador disse que ele descansou foi no dia 7, não foi no dia 8, como diz o calendário lunar. Então temos que ter cuidado, irmãos. E os irmãos que querem ver mais estudo, vocês curtam este canal, se inscreva neste canal que você vai receber mais vídeos. Tem aqui meu WhatsApp, né? Quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento. Tem a página no Facebook é facebook.com/adventistas remanescentes. Tem um site também, adventistasremanescentes.com.br. Então vemos aqui, irmãos, que esse calendário não tem nada a ver com o calendário do Criador. E muitos vídeos virão aí. Tenha uma boa tarde, né? E que os irmãos possam estudar e não cair nessa cilada do sábado lunar. E que o Criador possa nos dar entendimento para guardar o verdadeiro sábado, que é o sábado do sétimo dia, do dia 7. Aquele que foi criado pelo verdadeiro Criador. O Criador que não é de confusão, que preserva a sua verdade pelos tempos, mesmo em tantas adulterações, mas preserva um povo que guarda os seus mandamentos e tem a fé no Messias.